Em instantes, mais um episódio do Escuceucast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Vinícola Aurora, toda hora é hora de Aurora. Esperança Caminhões, referência na compra e venda de caminhões seminovos. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Olá, eu sou Moisés Escúcel e este é o Escúcelcast. Que prazer ter vocês aqui conosco em mais este episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo vasto, interessante, das mais diferentes áreas que a gente entrega aqui em todas as semanas. Os nossos patrocinadores a cada pouquinho vão passar aqui embaixo da tela e todos eles nos ajudam a manter o Escúcelcast forte e atuante. Nós temos aqui sobre a nossa bancada as esculturas do escultor em pedra bento-gonçalvense Mauri Menegotto e essas taças belíssimas da Cláudia Giordani do ateliê Refúgio da Colina. A Cláudia é uma fantástica ceramista aqui da nossa cidade. Turismo. O turismo. Nós ainda não falamos sobre esse tema aqui no Escúcelcast. E ele é responsável pelo desenvolvimento, é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa cidade, da nossa Bento Gonçalves e da Serra Gaúcha. E como falar em turismo sem lembrar dessa figura icônica, um dos grandes responsáveis pelo fomento do turismo de negócios, do turismo de lazer. Ele é Tarcísio Miquelon, proprietário da rede de hotéis da Londres. Que prazer ter o senhor aqui conosco nesse episódio, seu Tarcísio. Tenho certeza que nós vamos ter uma riqueza enorme de informações aqui com relação ao turismo, como as coisas começaram, o trabalho que na verdade não termina nunca, né, de fazer o turismo crescer cada vez mais aqui na nossa cidade e na nossa região. Eu estou muito feliz em participar do Escúcelcast. Eu acho um programa importante que as pessoas, através desse programa, vão conhecer o que a nossa sociedade precisa mais. Isso é importante. Comunicar às pessoas que nós temos muita gente boa aqui nessa cidade e nessa região. Nós temos muitas pessoas boas. Então hoje o pessoal poderia dar a essas pessoas também os 43 para 44 anos de turismo que eu, como engenheiro, decidi voltar para Bento Gonçalves e voltar a fazer essa terra, a terra de turismo, que já foi no passado a maior história do turismo do Rio Grande do Sul. A moda era veranear em Bento. Como assim veranear em Bento Gonçalves? Mas nós tínhamos uma estrutura para veraneio aqui, pousadas, hotéis, as pessoas vinham e ficavam na casa das pessoas, como é que era? Vir veranear em Bento Gonçalves, o que tinha para fazer naquele... Quando o senhor fala em veranear, quanto tempo atrás isso? Estou falando dos anos 30, 40 e 50. Poxa vida. Na época que não tinha ainda indústria automobilística nacional e não tinha estradas asfaltadas. Então, e não tinha estradas de Porto Alegre, por exemplo, para o litoral. O litoral era fracassado. Então, a moda passou a ser veranear na serra. E aqui em Bento Gonçalves, naquela época, tinha mais de 20 hotéis. Eu não acredito nisso. Pois 20 hotéis. Eu nasci num deles.
Hotel Bela Vista de Antônio Miquelon em 1949. Onde é que ficava o Hotel Bela Vista? Ficava aí na rua Ramiro Barcelo, onde é o Centro Médico Dr. Buzeto. Certo. Eu certo. nasci aí. Poxa vida, aí tinha um hotel. Aí tinha o Hotel Bela Vista de Antônio Miquelon, do meu pai. Já existiu o hospital ali? Já o Hospital Sim, Galassi. é mais antigo Tá ainda. aqui Né? no Sim, hospital. era perto então. do hospital. E aí imagina naquela época, só para citar alguns nomes, porque as pessoas não acreditam no que a gente nunca imaginam isso. Tinha Hotel Bela Vista do meu pai, tinha Hotel Primavera, que ainda existe. É o mesmo É hotel? o mesmo da época. Poxa vida. Ele foi reformando, Claro, tá lá. mas é o nome é o Hotel mesmo. Orsato é onde é hoje o edifício Cainelli, aí na frente da prefeitura. Certo. Era um hotel, Hotel Orsato. Hotel Zanoni, era os 5 estrelas da época. Onde é a galeria hoje? Era um hotel 5 estrelas da época. Tinha Hotel Paris, Hotel Gregol, Hotel Possamay, hotel em São Pedro tinha um Hotel São Pedro dos Cavaletes. O caminho não passava por lá para chegar Passava por São Pedro. por São Pedro para ir a Porto Alegre. Poxa vida. Tinha em Pinto Bandeira Hotel Afonso e Hotel de Quete. E tinha em Montebello do Sul o hotel que está em reforma atualmente e o Hotel das Freiras, onde é hoje a prefeitura de Montebello do Sul. E lá em Santa Teresa tinha o Hotel Laco. Poxa Aquilo vida. tudo pertencia. E aqui em Bento tinha hotel lá em cima, perto do Planalto, tinha 2 hotéis. Tinha Hotel Gregol, tinha Hotel Possamay, 2 hotéis e assim por diante. Então, o que nós descobrimos no turismo, e nós morremos porque a moda era veranear na Serra. E da Serra, a maior cidade era Bento Gonçalves. O maior resort ficava em Desvio Blaut, que é na Farroupilha, estrada né? fica em Farroupilha, mas é entre Carlos Barbosa e a estação de... E lá passava o trem. Poxa E vida. lá ficava o maior resort Haupt. Inclusive, são pessoas de origem alemã que foram colocadas lá pelo pessoal que era o centro de tudo, era Montenegro. Então, lá botaram... O segundo resort era do estado, ficava em Caxias do Sul, no Bela Vista Parque Hotel em Anarrec. Então, o pessoal ia de trem até Caxias do Sul e lá fazia-se o transfer, que ia da estação ferroviária até o hotel. O transfer com jardineira, aberta dos 2 lados. Poxa vida. Então, essas são as coisas. E essa região, por exemplo, Cotiporã, tinha 5 hotéis. Veranópolis tinha 3 hotéis. E assim, essa região vivia da hotelaria. Aconteceu o seguinte, surgiu a estrada de Porto Alegre por Santo Antônio da Patrulha até o mar. Aí a moda, que era veranear onde tinha estradas, que era na serra, passou a ser a moda ser veranear no mar. No litoral. E o litoral se desenvolveu magnificamente, surgiu a Freeway, Sim. e aí nesse meio tempo surgiu também Gramado e Canela. Então, o que nós estamos fazendo com o turismo em Bento Gonçalves atualmente, nos últimos 43 anos que eu estou aqui em Bento, nós não estamos descobrindo o turismo, nós estamos redescobrindo. Porque foi na época de 56 a 60 que surgiu a indústria automobilística nacional, com Juscelino Kubitschek de Oliveira. E como é que foi esse seu, digamos assim, chamado para o turismo? Porque engenheiro civil, né? Senhor, Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Como é que o senhor veio parar na área da hotelaria, do turismo? E eu falo com conhecimento de pessoas que lhe conhecem ou que conhecem a história de Bento Gonçalves, que tem no senhor um ícone do turismo, alguém que ajudou a desenvolver o turismo da nossa região, né? Como é que nasceu essa sua, se eu posso chamar de paixão Sim. pelo turismo, pela hotelaria, pela cultura? Exato. E surgiu da seguinte maneira. O senhor estudou em Porto Alegre? Eu estudei, fui fazer engenharia em Porto Alegre, nem fiz vestibular
a não ser em órgãos públicos, porque eu não tinha dinheiro para estudar. Certo. Então, fiz na URGS a engenharia mecânica. E lá pelas tantas, passados alguns anos, eu trabalhei numa multinacional 10 anos como engenheiro-chefe de uma empresa, a Coenza, em Canoas, Coenza. de 1.100 operários. Né? Ainda existe, acho, a Coenza, ou será que não? Agora ela existe, mas ela pertence à GE, Ah, tá a certo. Protec. Aham. Então, eu senti saudades da minha terra. Eu senti que alguma coisa fazia falta em mim. Então, eu quis voltar para a minha terra. Só voltei quando eu vi que podia desenvolver a coisa para a qual eu tinha sido criado, que era a hotelaria. Me lembro ainda do tempo de hotelaria, me mandaram levar para um turista figada com queijo, Romeu e Julieta. Eu disse, isso eu não vou levar, porque eu como todo dia isso aí. E aí é que eu aprendi com a minha mãe a primeira grande lição quando eu voltei para Bento Gonçalves. Eu fui perguntar para minha querida Josefina, minha mãe, que foi gestora de hotel do Hotel Bela Vista de 44 a 59. Eu perguntei o que o turista no seu tempo gostava mais. Ela me disse com a sabedoria, e isso eu pratico até hoje. Eles gostavam de tudo que era nosso. Aí eu tive que mergulhar exatamente tudo que era nosso, era a nossa cultura. Eles gostavam. Eu pedi para o seu Nikite, lá de Pinto Bandeira, que tinha um hotel, eu disse, o que o turista vinha fazer aqui? Nós tivemos 3 épocas, a patriarcal, depois matriarcal e agora a filiacal. Eu aprendi com o Ultramar de Porto Alegre. Patriarcal, os pais joguei à la carte, jogavam as cartas. As mães iam conhecer o artesanato, as figadas, os doces, as compotas, os trabalhos em linha, que nosso pessoal fazia as dressas, as cestas e assim. Aí mudaram. O homem passou a ser exercido pela mulher. Então nós tivemos uma época que as matriarcas definiam, nós vamos passar férias lá. E agora a filha pacal, os filhos, o pai, a mãe, o vô, vão passar as férias com os filhos, onde os filhos definem. Então é isso. Uma das lições que a gente aprendeu no turismo é que não somos, graças a Deus nós temos o endoturismo, mas o turismo atinge a todas as idades. É essa população em geral. Então é isso, e é o X a primeira lição foi essa. Eles querem saber como vive o italiano daqui. Mesmo que não seja de origem italiana, não temos nenhum preconceito contra nenhuma raça. Claro, claro. O Rio Grande do Sul é formado por 160 raças. Mas se cada uma das raças souber manter um cantinho de sua tradição, nós temos uma das maiores atrações turísticas do Brasil, que é a nossa cultura. Quando eu voltei para Bento, em 1980, novembro de 80, eu perguntava para as pessoas daqui, qual é a maior atração turística? É a ferradura, é isso, a paisagem, né? E se viu que tinha 20 hotéis, e na época que eu vim para Bento, em novembro de 80, tinha 3 hotéis somente. O turismo tinha morrido aqui na região. E o pessoal de Bento ficava brigando entre os taquinistas e os borgistas, que eram 2 médicos que tinham aqui. Então, enquanto o pessoal de Bento brigava, o pessoal de Caxias levou a BR-116 para lá. Então, pessoal, nessas brigas, ninguém sai ganhando. É importante a gente haver sempre o diálogo com a nossa gente. E nós temos gente muito boa. E assim, teve um segundo momento importante na história, na minha história no turismo, que eu vim para resgatar isso aí. Eu perguntei para Júlio Pozenato, um arquiteto especialista, um gênio
da arquitetura da imigração italiana. Extremamente conhecido, né? Obras fantásticas. Ele foi meu amigo durante 9 anos. E eu perguntei para ele, fiz uma palestra lá no hotel, estiveram presentes engenheiros e arquitetos da AEARV, que tem até hoje, graças a Deus. Então, ele fez, nessa palestra, ele disse que nós tínhamos e temos a melhor arquitetura popular do Brasil. Porque se fazia casas de até 4 ou 5 andares sem o advento do concreto. Então, as casas de pedra com madeira, que são únicas no mundo, não tem igual, porque aqui fizeram com a madeira de pinho os 2 andares além do porão, eles faziam de pinho. E essa madeira só tem aqui. Que são muitas das casas que nós vemos ali nos Caminhos de Pedra, né? Muitas estão ali. Muitas estão casas aí, em Antônio Prado, na região assim, claro, geral, em lugares... Mas aqui em Bento elas estão muito concentradas na região dos Caminhos de Pedra, né? Eu acho. Sim, nos Caminhos de Pedra nós temos a melhor... O senhor também foi um dos digamos assim, que iniciou os Caminhos de Pedra, né? Um dos fundadores ali desse lugar tão maravilhoso, porque se conhece muito Bento, se fala muito. O Vale dos Vinhedos, que é importante. Sim. Mas os Caminhos de Pedra também tem a sua história fantástica ali, né? Hoje os Caminhos de Pedra recebem mais turistas que o Vale dos Vinhedos. Isso é oficial pela prefeitura, todo mundo sabe. O pessoal vem aqui para conhecer o que é nosso. Vem conhecer a nossa cultura. E aí, nessa região dos Caminhos de Pedra, por exemplo, são gente belunesa, de Belluno, da Itália. Muitos que permanecem ali até hoje. Né? Os próprios proprietários dos empreendimentos são naturais dali, são empreendimentos familiares, muitos ainda, né? E os beluneses são bons em 2 coisas. Eles são muito bons em construções, por isso que aí nós temos o maior acervo de casas de pedra, porque os beluneses faziam isso na Itália, em Belluno. Também eles são muito bons em outras coisas, em ferrarias. Eles faziam lanças, facões, facas, carroças. E tem a Ferraria dos Ferri, que é um dos melhores exemplos do Brasil de como o nosso antiquado personagem trabalhava, com rodas d'água. Porque até a época da escravidão, a coisa mais avançada que tinha aqui no Brasil era o monjolo, pica-pau. Imagina como a nossa gente, e eu tenho muito orgulho dos nossos antepassados, trouxeram coisas mais avançadas. Não é que somos melhores que ninguém, só que tínhamos mais experiência. Então, uma roda d'água produz 1000 vezes mais que um monjolo. E assim por diante. Em tudo, uma roda da nossa carroça pesa 1/15 de uma roda tradicional inteira de madeira e quebra menos. E tem 15 vezes mais resistência. Olha só. Porque é toda a experiência que os povos tiveram. Porque todos nós, na verdade, os antepassados nasceram na África. Foram migrando e foram fazendo experiências. E os nossos antepassados trouxeram para cá a melhor experiência de todas, que é saber fazer. Isso eu gostaria de deixar bem claro para o ouvinte, nosso assistente. Nosso pessoal sabe fazer tudo, todas as profissões. Tem 84 itens que eu, junto com o Júlio, fizemos. Eu sou o autor do projeto Caminhos de Pedra, mostrando as profissões dos nossos antepassados. Por exemplo, a Casa da Ovelha. O que é a Casa da Ovelha? A Casa da Ovelha é a vocação para criar animais. Isso é uma coisa cultural. O trabalho em couro, o trabalho em fazer massas, todo trabalho. A casa da erva mate. A erva mate é uma coisa gaúcha, mas a maneira de fazer a erva mate com soques foi tirada dos socadores de arroz dos italianos.
Então, a nossa raça tem muita contribuição a ter dado no Brasil. Uma das coisas que são, inclusive, muito grandes no Brasil, eu acho que fomos colonizados por nobres, até quase 900. O Brasil, nesse período de 1500 a 1900, não fizeram nada. Só tiraram o ouro e a prata e mandaram para a Europa para viver. E não ensinaram as pessoas daqui porque eles não sabiam também. Só alguns poucos sabiam, os nobres. Essa é a diferença principal entre os Estados Unidos, que foram colonizados por gente do povo, e aqui o Brasil, que foi colonizado por nobres. Dividiram o Brasil em capitanias hereditárias. E os italianos foram colocados nessa região nossa, que é de terras devolutas, ou capitanias devolutas, que os nobres nem quiseram vir conhecer, por causa da acidentalidade da nossa região. Deixa eu lhe pedir, o senhor falou uma coisa interessante que eu também não tinha conhecimento ou não lembrava. Os Caminhos de Pedra nasceram de um projeto de autoria do senhor com o Júlio Pozenato, é isso? É autoria minha. E o Júlio Pozenato foi um técnico encomendado por mim para fazer o projeto. Mas e da onde que nasceu isso? O senhor viu a região, esteve lá, achou que dava para fazer algo assim? Vou botar aqui a Casa da Erva Mate, aqui a ferraria. Como é que nasceu isso? Isso nasceu da seguinte forma. O pessoal que vinha de Gramado falava da arquitetura deles. Certo. E eu aqui ficava assistindo o pessoal falar na arquitetura estilo enxaimel. E eu sempre me perguntava, o que tem a nossa arquitetura de especial? Eu não sabia que tinha casas de pedra, não sabia disso, nada. Aí foi um momento mágico que o Júlio disse. Então eu convidei o Júlio para vir aqui e me dizer o que era importante da nossa arquitetura. Júlio é caxiense, não? Não, é Veranópolis. Veranópolis. Ele é de Veranópolis. E o Júlio Pozenato, naquela ocasião, eu me reuni com a L de Pertile. L de Cortez e Pertile. Isso. E nós nos reunimos, eu disse, o Júlio, para prestar assessoria para Bento, precisa 2 cubos por mês. Ela disse, não posso. Então, não houve negócio entre poder público. Então, eu disse para o Júlio, graças a Deus, nós tivemos naquela época o Banco do Brasil, que sempre ficava aqui em Bento. Então, eu disse, se eles, a direção pública, não que a Hélide, eu quero muito bem a Hélide, né? Ela na época estava fazendo um outro trabalho, não dei importância. Eu disse, então é o seguinte, Júlio, quanto custaria por mês? Dizer 2 cubos e eu venho aqui a cada 15 dias. É assim nasceu Caminhos de Pedra. E durante 9 anos eu paguei 2 cubos por mês para o Júlio Pozenato, para ele prestar esse serviço. Então, Bento teve uma assessoria independente do poder público. Olha só. É aí nasceu. Então, a gente pensou o seguinte, todo município que também era composto de Pinto Bandeira, Montepédia e Santa Teresa, então o Júlio propôs para mim, eu gostaria de rever o meu levantamento do livro que ele escreveu sobre a arquitetura da imigração italiana com Bento, e ele fez isso. E eu, durante 2 meses, patrocinei vídeos, foi feito o levantamento completo de todo o Bento Gonçalves. E aí partiu do Júlio Pozenato a ideia de nós fazermos, de tornarmos São Pedro o lugar mais bacana para o turismo, cultural do turismo. E São Pedro é isso que eu estou te falando. É a maior linha da imigração italiana, tem 220 lotes. Os 150 pertenceram aos beloneses, que eram bons em construção. Por isso que nós temos o maior acervo
arquitetônico do Brasil de origem italiana. E lá em Antônio Prado, por exemplo, tem um grande acervo, mas são de casas de madeira, não é de pedra. Então, as duas coisas combinam. É tudo arquitetura italiana. Certo. Mas o maior acervo está aqui, concentrado O maior aqui. acervo de pedra é aqui em Bento. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais isso. E a casa de pedra resistiu ao tempo, porque a arquitetura também tem várias fases. Começou com a arquitetura provisória, então a pau a pique o pessoal ia no barracão, de lá recebia lugar para ir para a terra dele e fazia uma casa provisória. Depois faziam casas de pedra, depois pedra com madeira, depois só madeiras. E assim houve fases da nossa... Existem fases bem definidas da nossa arquitetura. E nesse conjunto de fases, tudo é histórico. Temos casas dos anos 40 que foram casas também são históricas. É importante a gente trabalhar muito a arquitetura, porque a arquitetura, mais do que arquitetura, ela representa como o homem vive. Então, esse é o X da questão. Eles vêm conhecer como nós pensamos. E quando foi falado que nós tínhamos a melhor arquitetura popular, é aquela que emana normalmente do povo, sem arquitetos clássicos. Para citar um exemplo, em Roma, a casa do Papa, aquela anfiteatro, foi feito por um arquiteto clássico, o arquiteto Bellini. Mas não é. Eu tive a felicidade de conviver com uma pessoa de muita cultura, a mais culta do mundo, aqui 9 dias. O arquiteto Aquiles de Bérgamo. Ele, ao passar por uma igrejinha simples, feita em 1902, ele disse: essa igrejinha simples é mais importante que o Vaticano. Igreja aqui em Bento, aqui na região. Sim, todas essas capelinhas. Porque ele me disse o seguinte: essa igreja surgiu da necessidade do homem de velar seus mortos, de rezar a sua fé. Depois, então, é mais importante do que o Vaticano. Porque o Vaticano aconteceu de cima para baixo. E aqui aconteceu de baixo para cima. Então, essa igrejinha é maravilhosa. O senhor sabe que eu toda vez que eu... Já disse isso para o senhor várias vezes, né? Temos muitas conversas, né? No decorrer dos meses aí, a gente acaba batendo um papo muitas vezes interessante. E toda vez que eu sento com o senhor, eu aprendo algo novo, né? E eu fico pensando, o senhor hoje é proprietário de uma das maiores redes de hotéis, né, da nossa região e talvez do Rio Grande do Sul. São vários hotéis, né? E poderia muito bem, tranquilamente, se sentar lá no seu hotel, ficar tranquilo, administrar o hotel, mas eu vejo no senhor um homem de projetos, de futuro, que não para só naquilo, vou administrar o meu hotel. Na área do turismo, na área da cultura, projetos de ciclovias aqui para nossa região, o vale, os caminhos de pedra, projetos culturais de música, de canto. Como é que se faz se manter motivado assim durante tanto tempo, buscando sempre coisas novas? Porque há muita gente que acaba se acomodando, né? Eu tô ganhando dinheiro aqui, eu vou ficar aqui e tal. O próprio Fenavinho, parque de eventos também, tem a mão do senhor em tudo isso, né? Como é que se faz se manter motivado assim? Para sempre buscar o novo, buscar coisas novas, novos projetos, atrair sim turistas pro hotel, claro, né? A gente não vai, mas atrair turistas para a cidade como um todo, né? O cara que vem pros caminhos de pedra, naturalmente ele vai visitar o Vale dos Vinhedos, ele vai visitar o Vale da Ferradura, ele vai nas vinícolas, ele vai no hotel, ele vai no restaurante, né? Não pensar só no seu, mas pensar na cidade como um todo. Então, o que me move, eu acho que Deus elege cada pessoa para fazer sua parte na humanidade.
Eu pessoalmente penso assim, nós morremos todos e não levamos nada embora. Mas importante é o legado que nós vamos deixar para as pessoas, sejam elas de origem italiana ou não. Não interessa a origem. Nós somos cidadãos brasileiros. Essa é a grande verdade. Então, eu penso assim, muita gente chega para mim e diz, tu não gostaria, a gente faria uma estátua para ti? Não, estou cagando, eu não quero saber disso. Eu quero que o turismo seja, eu sei, Deus me permitiu saber que o turismo é uma forma de vender tudo que nós produzimos. Não só vinho, nós produzimos tudo. O turismo é uma forma de vender. Nós sempre fomos bons em fazer, mas não em vender. Tanto é que quando eu cheguei em Bento, tinha 8 vinícolas que vendiam vinho. E agora tem 80. Quando eu cheguei em Bento, tinha no máximo 30 restaurantes. Agora tem 330, comprovadamente. Então significa que nos últimos 40 e poucos anos, a gente conseguiu esse objetivo. Mas quando eu vejo que tinha 8 vinícolas e agora tem 80, significa que temos que fazer muita coisa. O turismo traz gente que consome tudo que tem. Então, é importante para nós fazermos aquilo que interessa para as futuras gerações, dar emprego para as futuras gerações, porque todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de cultura, precisa de coisas. E essa é a principal motivação minha. Eu acho que Deus deu essa inspiração e a gente tem os projetos mais importantes da minha vida estão em andamento atualmente, que é o Centro de Convenções climatizado em Bento Gonçalves, na Fundapark, para 4.000 pessoas. Tu pode imaginar uma cidade que se diz turística como Bento, não tem um grande centro de convenções climatizado. Como é que tu pode dizer que uma cidade tem turismo se não tem um centro de convenções climatizado? Porque a nossa Fundapark só é climatizada, e pode-se melhorar muito, para o inverno, porque o frio, tu larga o frio lá em cima, ele desce. Uhum. Então fica ar-condicionado. E quando faz frio, como é que tu aguenta lá dentro? É frio. É frio. Eu já estive lá no É inverno. 0 graus. Então, precisa ser climatizado, porque eu aprendi com o engenheiro na Coenza. Ele disse, eu quero voltar correndo para a Itália, porque lá quando é frio, quando é quente. Aqui no Brasil faz 4 estações no mesmo dia. Tu não pode organizar um evento aqui em Bento, porque tu pensa que vai ser quente, vai ser frio. Vai ser morno, vai ser isso. Então, temos que ter um ambiente na Fundapark climatizado. Esse é o projeto que atualmente eu estou liderando e estou fazendo com que Bento Gonçalves possa trazer para cá grandes eventos e não ter problema de climatização e também não ter problema de entrada. Então, eu estou pegando o pavilhão E e fazendo uma nova entrada mais decente, que é muito pequena a nossa entrada do pavilhão E. Estamos fazendo uma cozinha que não pode ser feito nenhum evento com cozinha lá dentro, sem fazer uma cozinha pelas exigências, e climatização e banheiros. Como é que 4.000 pessoas saem do centro de eventos, que eu já fiz 12 anos, eu fui presidente da Fundapark. Isso. E naquela época, o pavilhão era o pavilhão dos escondidos. E depois que eu saí, eu estive peguei 12 milhões, conseguimos 12 milhões lá de Brasília, para fazer o pavilhão E, passou a ser o pavilhão dos escolhidos.
porque fizemos o centro de convenções para 4.000 pessoas, mas falta agora a climatização que nós estamos providenciando e falta novos banheiros. Como é que 2.000 ou 3.000 pessoas saem na mesma hora de um evento e não tem banheiro? É uma coisa errada. Então, eu dirigi toda essa parte arquitetônica com a minha amiga Joana Milan, que é arquiteta da Fundapark, para a gente ter condições de fazer eventos de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. O maior centro de eventos climatizado aqui da Serra é feito num dos nossos hotéis, nem quero citar o nome aqui, não interessa. Mas ele cabe 900 pessoas. Temos que citar o nome, o Grande Hotel. O Grande Hotel. Claro, temos que citar aquele o nome, centro sim. de eventos. Mas é isso aí. Mas para grandes eventos, a Fundapark nasceu para isso. E nós temos a sorte de ver que muitos antepassados, como um cara que eu tenho o maior respeito aqui em Bento, que já morreu, o Laude. Rubens Laude. O Rubens Laude fez 3 ou 4 pavilhões na época que ele era vice-prefeito. Era um entusiasta do turismo. E, infelizmente, o turismo não dá volta. Sabe, isso que o senhor falou é uma coisa importante. Porque, como eu disse, o senhor poderia muito bem sentar lá no seu hotel, pensar assim, eu tenho um espaço aqui para 900 pessoas, climatizado, eu vou vender o meu espaço, vender as minhas... e tá tudo tranquilo. Mas não, o senhor vai além e pensa justamente na questão lá do parque de eventos. Claro, vai ter mais pessoas, mas se direcionasse para o hotel, poderia tranquilamente fazer, né, para 900, 600, 500, até 1.000 pessoas. Então, é esse ir além, é olhar além do próprio umbigo e dizer, não, eu vou trabalhar também para a minha cidade. Porque, poxa, se nós tivermos uma estrutura melhor lá no parque de eventos, quantos comércios, quantos serviços, quantos hotéis não vão se beneficiar disso? Podem surgir novos hotéis. É isso que eu quero. O sol nasceu para todos. Tu imagina a concorrência, Scussel, que o pessoal que produz vinhos aqui na região enfrenta. Então, dizer que eu sou dono de um hotel, eu quero só para mim, é uma coisa muito egoísta e burra. Não é inteligente. A inteligência é ser grande. E quando eu comecei nesse negócio de turismo, tinha 3 hotéis. Agora em Bento, sabe quantos tem? 52. Hotéis. Fora os hotéis e pousadas. Hotéis e pousadas. Fora os Airbnb. Que pulverizou, tem tudo pulverizou em tudo que é lugar. Então, eu acho que Bento foi talvez o maior boom dos últimos 40 anos, foi o turismo. O senhor sabe que tem uma coisa que eu percebia, sei lá nos anos de 2005, 6, 10, que muita gente vinha para eventos, Móvel Sul, FIMA, Expo Bento, própria Fenavinho, que vinha para cá, mas não tinha onde dormir, porque não tinha leitos. Hoje eu acho que essa carência ela não existe mais, né? Da pessoa vir e ter que dormir fora daqui porque não tem quartos disponíveis, ou ainda nós temos uma certa deficiência nesse sentido? E só para tu imaginares, Bento Gonçalves tem 4.000 leitos. 4.000. E Gramado tem 20.000 leitos. Então, tem lugar para muita gente surgir aqui em Bento. Tem muitos lugares. Então, à medida, a gente pode pensar, como tu falasse, 900 pessoas, tá bom. Não, eu já sei que existem projetos de centros de eventos que precisam 4.000 pessoas, precisam 2.000 pessoas. Nós fazemos, por exemplo, aqui, o centro de convenções é feito no mês de agosto, setembro, uma coisa assim, e eu trouxe para cá os contadores do estado do Rio Grande do Sul, são 2.200 contadores. E agora, com o novo hotel que nós inauguramos com 312 apartamentos, Hotel Planalto, temos lugar para todo mundo. E é uma coisa que o pessoal está comemorando, 2 hotéis bem próximos. Um quase de frente para o outro. E próximos da Fundapark. Então nós temos condições de fazer grandes eventos, usando a Casa das Artes, usando a Fundapark. Bento Gonçalves, isso fica melhor para todo mundo.
todo mundo precisa se realizar na vida. É esse o X que nos move. Tu vai dizer, quando? Eu vou viver quanto tempo o Deus quiser. Eu tenho motivação para o resto da vida e mais um pouquinho. Eu quero, e justamente, tu vai dizer, é rico? Não. Eu penso o seguinte, nós temos que pensar nas futuras gerações. Pode ser meus filhos, pode não ser. Mas os hotéis da Londres pertencem à comunidade. São comandados por determinadas pessoas um tempo. Eles são comandados por pessoas que têm amor. Até cometemos muitos erros nesses anos todos. Fomos aprendendo com os erros. Os nossos antepassados aprenderam muito com os erros. E nós queremos deixar esse patrimônio grande para a comunidade. E vai gerar muitos empregos, muitos apartamentos para as pessoas, muito lugar para arquitetos, engenheiros. Não tem que chegar. Quanto mais nós fizermos, mais gente vai aparecer. Quantos hotéis compõem a rede da Londres hoje? São 4 hotéis, um total de 800 apartamentos. Praticamente só na nossa rede são 2.000 pessoas. 3 em Bento e 1 em Garibaldi. O Ski Hotel. Sabe que ele ouvindo falar agora, a gente muitas vezes, né, olha para Fundapark e da forma como se é dito, não que não seja bom, é um belo centro de eventos, mas ele ouvindo falar, tem muito ainda para ser feito lá. Muito. O senhor falou que esteve, nós conversávamos em off outro dia, esteve na Alemanha e conheceu um centro de convenções, de eventos lá, né? 3 vezes maior que a Fundapark. 3 vezes maior. Que o Fundapark já é grande, né? 58 mil metros quadrados. Aqui eu conheci em Nuremberg um centro de convenções de 160 mil metros. E muitas diferenças de lá para cá? Muitas. Por exemplo, todo o centro de eventos lá de Nuremberg é climatizado. Para calor e para frio. Para calor e frio, para todo tempo. A temperatura interna é igual. E outra coisa que eu pude observar em Nuremberg, os corredores, essa inovação que eu falei com o Kid e com a Maristela, a querida Maristela, eles não usam carpetes nos corredores. Aqui na Fundapark é carpete por tudo nas feiras. É proibido lá usar carpete. Tem ácaros e coisa. Então, é só pintado de preto e para caminhar não precisa carpete. O próprio custo é menor, né? Quanto não se gasta em carpete numa feira dessa? E também vi outras coisas. Tu entra no centro de eventos com um QR Code na mão. Tu toca o QR Code na máquina e ela se abre e tu pode entrar e sair do evento sem problema nenhum. Então, são coisas... E lá, todo o prédio é envidraçado. Não são paredes de alvenaria? Não, porque na Europa não se usa mais tijolo. Por que na Europa não se usa mais tijolo? O tijolo requer uma mão de obra pessoal e não tem mais mão de obra. O vidro e o aço são colocados com máquinas. Então os prédios são todos envidraçados na Europa. São novidades que aqui também já se começa a praticar. Mas tem sistemas de vidro mais avançados lá. Mas isso, em terra de cego, que tem um olho é rei. Então, é importante para nós, é bom. Nós temos que pensar mais lá na frente, né? Eu trouxe de lá, por exemplo, eles têm de 300 a 500 souvenirs em cada cidade. E aqui, eu pude ver que... existem os souvenirs, mas ninguém pede para fazer. Tem os fabricantes de canecas e coisas, mas lá eles aproveitam tudo em souvenirs. Então eu estou ocupado em fazer o souvenir. Nós temos um cara de Santa Teresa maravilhoso, o meu amigo Ricardo lá de Santa Teresa, ele faz o melhor artesanato que eu conheço. E ele foi para a Itália quando eu tinha há 45 anos, 40 anos atrás. E eu mandei ele para a Itália, ele fez lá
cursos de 1 mês e meio sobre madeiras. E ele faz o melhor artesanato daqui. O Ricardo Calmo. Faço questão, porque é um artista. Legal. Nós temos que valorizar esse artista. E alguém diz o seguinte, só pode ser vendido em tal caso. Não. Tu tem que encontrar os souvenirs, a lembrança feita, o maior ou menor, em qualquer loja de souvenirs. E nós temos que tornar isso público. E é uma coisa que também nós tivemos sempre na história bons políticos e maus políticos. Sem citar nomes, a verdade é a seguinte: turismo para político não dá voto. Porque a população quer saber o que se faz para o turista, para o cidadão. Sim. Não quer saber o que faz para o turista. O turista, no pensamento da população, é o cara de vida boa. E nós estamos falando o seguinte, e a pessoa como nós, como no meu caso eu, trabalho sábado, domingo, Natal, fim de ano, para fazer ceias de Natal, de Réveillon, e no fim de semana eu trabalho. Que tipo de turismo eu faço? É um turismo de trabalho. As casas estão abertas. Quando eu enfrentei aqui em Bento, o primeiro problema foi o seguinte, o pessoal queria que o comércio estivesse aberto o tempo todo, e não foi aberto, e não é aberto até hoje. Mas aí eu descobri que nós botarmos no interior, o pessoal não se importa. Então, nós temos o interior todo aberto sábado e domingo. A cidade é fechada no domingo, no sábado à tarde. Então, importante, nós estamos achando. Isso tornou Bento mais importante que outros. Por exemplo, Gramado. Tudo é no centro de Gramado. Então, eles lá... E daí engarrafamento, porque tudo é no centro. Aqui, como o centro não gosta muito do turismo, gosta que o pessoal gaste nas lojas, mas não fazem nada para o turismo. Então, o que acontece? Bento teve que descentralizar. E aqui em Bento não tem engarrafamento, porque nós temos vários distritos que recebem os turistas, então tem lugar para todo mundo estacionar, não há problema de engarrafamento. Pois no futuro nós vamos ver. E na área da cultura, né? O senhor tem muitos projetos na área cultural, né? O que ele move a fazer projetos na área cultural, como é esse que vocês têm no hotel do Instituto Tarcísio Miquelon, que atende crianças carentes para a área da música e tal? Qual a motivação para isso? A motivação é assim, é bem simples para entender. Eu aprendi que tem várias formas da gente tornar a pessoa um cidadão melhor. Uma das formas é, por exemplo, na prática de esportes, especialmente aqui em Bento, o caso do vôlei, né? Eu participei. Então, as crianças têm o vôlei. Mas nós optamos, o Instituto Tarcísio Miquelon optou pela música. Nós temos mais de 3.000 crianças em Bento que não estudam música. Porque não é oferecido para a pessoa a oportunidade de aprender a música. Para aprender a música, eu aprendi isso do maior maestro do mundo que já faleceu, o seu José Abreu, dizendo o seguinte: para aprender música precisa 4 características. A pessoa tem que ter harmonia interior, disciplina, autoestima e sociabilidade, porque ninguém toca sozinho numa orquestra. Cada um toca uma nota. Isso torna a pessoa não um músico, mas um cidadão melhor. Então, no momento que tu é um cidadão melhor, tu vai ser melhor engenheiro, melhor arquiteto, melhor dentista, melhor médico, tu vai ser melhor em tudo.
Então, se nós queremos melhorar a nossa população, nós temos que trabalhar muito por esse aspecto cultural. Não sei o quanto isso pode ou não pode ser entendido, mas é importante. Porque eu tenho participado, por exemplo, da Fena Doce em Pelotas. Eu acho que a situação ideal é a mistura das duas coisas. Gente de Pelotas, de antigamente, e ele estudavam sempre na Europa. Não tinha ligação muito com o Rio Grande do Sul. E nós, italianos aqui da Serra, fomos depositados aqui e o nosso pessoal não teve tempo para trabalhar a questão cultural. Mas eu quero dizer hoje, posso dizer de boca cheia para toda a população, nós já somos ricos, nós temos fartura, nós temos comida na mesa. Tem alguma que outra família que tem seus problemas de um modo geral. E nós temos que aprender a questão cultural. Então, a mistura dos dois povos, tipo, que deu muito valor à cultura, mas não deu muito valor ao dinheiro. E tem gente aqui na Serra que deu muito valor ao dinheiro para sobreviver, precisava isso, nossos antepassados. Mas está na hora de nós, porque a gente só tendo dinheiro praticamente não tem nada. Quem tem cultura e quem tem conhecimento é que é verdadeiro rico da comunidade. O senhor deve ter visto alguns casos, né? Vários casos de crianças que chegaram ali numa condição complicada, né? Social, familiar, e que tiveram vidas transformadas ali dentro do Instituto através da música, né? Eu tive vários exemplos. Eu tive mais de 1000 alunos, mas eu me lembro de 2 irmãs, a Aline e a outra que tocava flauta transversa. Elas, em pouco tempo, a Aline era muito rebelde. Digo, mas tu, Aline, tu engana todo mundo. O senhor conversava com os alunos, conseguia muito ter essa troca de... Eu vi que era muito baderneira essa guria, eu disse para ela, olha aqui, vem cá, tu engana todo mundo, mas a mim tu não engana. Tu é muito inteligente. Tu vai ser... E daí, 1 ano, ela era solista da nossa orquestra em clarinete. E a outra irmã dela era solista flauta transversa. Então, e depois ela fez vestibular. Depois de ter feito o 2º ano da escola de enologia, ela passou na URGS, Engenharia Mecânica. Poxa vida. E o pai Foi dela... por influência do senhor? Foi a engenharia mecânica? Não sei se é. Ela botou isso na cabeça, porque saberam depois. Tá Mas o X era o seguinte, talvez o pai dela era traficante, transava drogas, batia na mãe, não faltava nada para ser um homem agressivo. Não vou dizer que é imperfeito, porque isso acontece nas melhores famílias e muitas vezes sem vontades. E essa mulher se refugiou na música. Com a música, esses 4 princípios: harmonia interior, disciplina, autoestima e sociabilidade, ela se transformou numa outra pessoa. E passou a enfrentar. Ela deve estar se formando atualmente. Que bacana. Eu acho isso muito importante, que a comunidade tem que saber isso. Que a música, que nas épocas antigas, o músico era considerado uma pessoa preguiçosa, vagabunda. Ela não era considerada, porque era bom quem trabalhava. Era a cultura nossa. Tá certo. Mas o músico, para ter sensibilidade, precisa dessas 4 características e vai se tornar o melhor cidadão. Eu fiquei curioso agora. O que o senhor foi fazer na Alemanha, nessa feira de Nuremberg? Não foi só em Nuremberg, foi em várias outras cidades da Alemanha, né? Em Hamburgo. Fiquei curioso agora para saber. Foi para passear ou foi para trabalhar? Trabalhar. Conhecer novas... E foi com uma pessoa
falava alemão, Aham. que fez já 40 estações, 87 vezes menor do Rio Grande do Sul. Quero fazer um mini mundo aqui em Bento. Poxa, mais um projeto. Projeto. Outro projeto maior de todos, esse é o maior de todos, mas tem um outro projeto que é da ferrovia. Nós temos como fazer ciclovia. Eu li um livro italiano do Sérgio De Médici e tem esse projeto feito. Nós queremos transformar os 49 quilômetros até Jabuticaba, que estão abandonados há 25 anos. Da via férrea, né? Da via férrea. Como eu vi na Europa e paguei a bicicleta para andar 48 quilômetros de Dobiaco, que é no Trentino Alto Adige, até Lienz, na Áustria. Eu andei de bicicleta alugada. E aqui dá para fazer a mesma coisa, porque o caimento da ferrovia, a ferrovia só é viável em longas distâncias e grandes cargas. Em curtas distâncias e pequenas cargas, o caminhão leva vantagem. Então, botar uma ciclovia. Para botar uma ciclovia nesse lugar que temos a ferrovia que não é mais usada, está abandonada, exato. Precisa só 12 milhões. Precisa 1/3 de uma rodovia. E uma rodovia nova, asfaltada, precisa 1,5 milhão ao quilômetro quadrado. E para fazer uma ciclovia, só tirar os trilhos, já tem o cascalho, é só botar um asfalto de 5 metros. Então, o pessoal que anda de bicicleta não vai ser cobrado. O pessoal olha para mim e diz, qual é o interesse dele? Não tem interesse nenhum. Eu quero que o pessoal ande para descer, a inclinação máxima é 2,5%. Então, por isso que uma ferrovia antiga, entre Bento e Jaboticaba, tem 49 quilômetros, e linha reta talvez tenha 14 quilômetros. Então, o trem vai fazendo voltas, né? Então, é o ideal para andar de bicicleta, tanto para descer, para subir. E ninguém pagará nada. Nem o cidadão da região paga nada. Tu vai dizer, mas como? E é um bem federal. Nós temos que pedir esse dinheiro federal e fazer essa ciclovia. E só pagará o turista que aluga a bicicleta, como eu aluguei lá, de Dobiaco a Lienz. Eu aluguei por $20 na época, por dia, e peguei bicicleta e fui andando 48 quilômetros e larguei a bicicleta em Lienz. Então, dá para a gente fazer isso aqui em Bento. Seria o melhor lugar do estado para fazer uma ciclovia. E nós ainda temos os túneis aí, né? Os túneis, por dentro dos túneis passariam toda a ciclovia. E os pontes e viadutos, temos 12 obras de arte abandonadas e ninguém fala nada nisso. Não me conformo, eu vou lutar até as últimas energias possíveis e, se possível, deixar aqui um recado. Nós temos uma das maiores atrações do Rio Grande do Sul. E também, se tu vieres, pode fazer a ciclovia do trabalhador. O trabalhador vai trabalhar de bicicleta. E eu li esse arquiteto italiano, Sérgio De Médici, que quem vai trabalhar de bicicleta tem melhor saúde e nunca chega atrasado. Então podemos fazer de São Valentim até aqui, até a estação, uma ciclovia para o trabalhador. E outra coisa que estaria uma interligada com a outra, essa do trabalhador. É a mesma. Sim, usaria a mesma. 40 quilômetros e 9 para cá, dá 49 quilômetros. Poxa vida. E principalmente é o seguinte, já se foi o tempo, vamos falar modernamente. Uma escadaria é muito bonita, mas pouca gente pode subir uma escada, uma escadaria. Verdade. Não está na hora, como Bento é um buraco, de botar elevadores? O centro muita gente reclama disso, né? O centro está num buraco, né? Parte central.
pode descer botar N elevadores. E o elevador, atualmente, não custa mais nada, perto do que é do benefício. Então, o pessoal pode usar a ferrovia com bicicleta, deixa amarrada, pega o elevador, vai trabalhar no centro. E não teremos poluição no centro. Quem anda de bicicleta é uma pessoa muito avançada. E mais do que nunca, eu estive na Europa e vi que metade dos carros já são elétricos. É assim por diante. Se nós olharmos aqui em Bento hoje, agora que o senhor tocou na questão dos carros elétricos, nós não temos tantos locais assim para carregamento de carro elétrico, né? Eu sei que no hotel, no grande hotel tem, né? Tem, nos hotéis nossos tem. Já tem. Mas não são muitos pontos na cidade, né? De carregamento de... E na Europa está cheio de pontos. Pois é. Então isso é importante. É importante a gente... Tem muitas ideias e aqui outra ideia grande que eu já fiz o estudo e já apresentei para o presidente da Câmara, as esculturas. Esse é um ponto importante. Nosso pessoal sabe fazer tudo. Pode fazer escultura em madeira, em ferro, em inox, dá para fazer em cerâmica. Eu quero um projeto nosso botar uma ferrovia dentro, e já temos pronta, os trilhos, falta colocar a ferrovia dentro do Parque de Esculturas. Ali nos Caminhos de Pedra, São Pedro. Então, pessoal, eu vi que a escultura grande interessa muito especialmente as pessoas que têm ligação com a forma. Por exemplo, os arquitetos das nossas empresas, poucas empresas sabem que existe isso e que os arquitetos apreciam muito isso. São os que mais apreciam as esculturas. Olha só. Então nós temos que nós temos que convencer o pessoal, isso falta da gente conversar com o pessoal, porque o pessoal daqui é bom. Então, para que frequente com os arquitetos que vêm visitar a nossa região, as fábricas de móveis, é o melhor lugar que eles consideram na Serra Gaúcha, é o Parque de Esculturas moderno que nós fizemos. É o melhor do Brasil. São 52 esculturas. Então, do mundo todo, esculturas, né? Esculturas que foram produzidas aqui durante os congressos no simpósio. Simpósios simpósios de escultura, né? Nós pegamos 9 escultores internacionais e um nacional em cada simpósio. Então, lá, 52 esculturas. O pessoal, arquiteto, é louco por isso. Então, criar esculturas que pode ser de vários tipos, de cerâmica, pode ser de pedra, pode ser de madeira, pode ser de aço inox. Eu aprendi com Alain Baldatti, de São Paulo, que o cara me disse, bota todos os tipos de esculturas. De gente boa, né? Então, porque tu cobra o mesmo ingresso e o pessoal pode apreciar vários tipos de escultura. E eu aprendi que a escultura chama a atenção das pessoas mais idosas, mas não chama a atenção das crianças. Por isso que eu quero agora criar um ateliê de cerâmica, que já fiz o projeto, e quero fazer um ateliê de cerâmica, porque vai atuar como uma professora, que vai ensinar a criança como se faz uma panelinha de barro. Eu aprendi que a criança não gosta de mexer em coisa sólida, mas gosta de mexer no barro. Então, na França, eles fazem isso. Visitam fábricas antigas de tijolos. E esse ateliê seria localizado lá no próprio parque? No Parque de Esculturas. O senhor falou de uma ferrovia, né? Sim. O senhor tem uma Maria Fumaça escondida em algum lugar aí, né? Duas. Uma está pronta. Olha só. E coloquei os trilhos e já comprei os trilhos. Eu quero fazer justamente, tu vai visitar as esculturas puxado por uma Maria Fumaça e 3 vagões. 3 vagões. Abertos. 3 vagões abertos. Com vidros, com 3 pessoas, com 20 pessoas em cada vagão. Então,
tu faz o circuito e vai ter o ateliê. Então, aquela atração que era só para os idosos vai ser para todo mundo. E é o melhor parque do Brasil. Poxa Bento nem sabe que existe isso. Aos poucos a gente vai... as pessoas não têm muito conhecimento. Aos poucos vão conhecer. Eu acho que Bento Gonçalves tem isso. Às vezes nós, vamos dizer que somos pão duros, não vamos conhecer, mas nós temos prazer em dizer para as pessoas que nos visitam o que temos de bacana para conhecer aqui. Então, assim, nós temos um projeto que já é usado em Porto Alegre, em Florianópolis e Pernambuco, de esculturas. E um prédio de mais de 1.500 metros quadrados é obrigado a botar uma lei municipal. E é obrigado a botar uma escultura na frente. Na frente do prédio. E que fique bem à vista, e tem que ser escultores escolhidos pela própria região. Então, em vez de botar uma árvore, bota uma escultura. Não precisa ser uma escultura cara. Pode ser 5 mil, 10 mil. Quem gasta 40, 50, 60 milhões para fazer um prédio não vai se negar. É só que a gente tem que explicar para os engenheiros e arquitetos que a cidade vai ficar mais bonita quando tiver escultura. E também é outra ideia minha, e eu estou fazendo isso, vocês podem assistir, que é a topiaria. Topiaria. Essa eu não conheço. Olha que eu converso com o senhor, mas esse eu não conhecia. Topiaria é escultura em árvores. Olha só. Tem um filme que é muito famoso, Edward Mãos de Tesoura. Ele faz esculturas com árvores. Nós temos 4 tipos de topiarias. E lá nós temos um tipo. Nós temos lá na Casa da Ovelha, ovelhas feitas pelo pessoal de Parintins e cheias de musgo. Então elas são cobertas com unha de gato, com outros artifícios. E nós temos, por exemplo, com buchinho, tu pode fazer. E antigamente, por exemplo, me lembro muito bem que Pinto Bandeira tinha bancos de praça, todos com topiaria. Olha só. Tinha jardineiros antigamente. À medida que esses jardineiros foram morrendo, foi morrendo a topiaria. E tu imagina uma cidade cheia de topiarias. O jardineiro, em vez de só fazer bolinhas, pode fazer cabeças de pessoas, pode ser mais alto, mais baixo. Então, e outra coisa que encanta todo mundo são as flores também. Pode fazer topiarias com flores. E se você, seu amigo que está nos ouvindo, entrar na internet e põe topiaria, vai ver os maiores jardins do mundo são feitos em topiaria. Legal. Porque a topiaria não evoluiu aqui no Brasil? Por causa de um cara muito famoso, Burle Marx. Burle Marx, e eu acho ele ótimo, ele acha bonita a árvore frondosa. A árvore trabalhada, a topiaria, nasceu nos jardins suspensos da Babilônia. Então se fazia esculturas com árvores. Isso tornaria também Bento mais bonita. E Burle Marx, falando em Burle Marx, é bom ter o Burle Marx, eu acho ele um gênio. Mas eu acho que numa coisa está errada. Por que eliminar a topiaria que já existe há 10 mil anos? Não pode coexistir as duas coisas, não faz mal. Então, nós temos, por exemplo, aqui no estado, a maior praça do Brasil, Vitor Greff. São animais que o seu Schmidt fez a topiaria na praça. Em Vitor Greff. Em Vitor Greff. Olha só.
É uma praça famosíssima. Se alguém entrar na internet sobre Vitor Greff, vai ver animais do mundo inteiro lá. Que legal. E foi feito tudo a parte de árvores. Então, o turismo é infinito. Eu quero te dizer isso, Escusa. Poderia ficar aqui falando, por exemplo, a Casa do Tomate. Eu andei lá em São Pedro perguntando para uma mulher, a Maristela Leirim, qual é a tua paixão? Ela respondeu, a minha paixão é tomate. Então tu vai ser a feliz proprietária da Casa do Tomate. Ela hoje, na Casa do Tomate, produz mais que 60 subprodutos do tomate. Tem até refrigerante, né? Até A base de tomate. É, eu sei. Eu tive lá visitando. E assim nós tivemos, por exemplo, a Linda Flores, que faz decorações de coisas. Eu estive num casamento lá em São Pedro, bem no início, e foram esse trabalho que nós fizemos no turismo. Primeiro começou com as mulheres. As mulheres sempre tiravam um tempinho para fazer. Os homens tinham os seus afazeres, tinham que cuidar da roça, tinham que cuidar dos parreais, dos pessegueiros. Então, com a mulher, a gente começou a fazer. E nós recomendamos em São Pedro não fazer duas vezes a mesma coisa. Por exemplo, capelete. Se todo mundo fizer capelete, claro, o capelete não vai ter valor. E então uma mulher começou o capelete e essa linda, a Adelinda, que eu adoro ela, a Adelinda começou a fazer capelete também. Entendi. Aí fui ver um casamento lá no interior, ricamente decorado para a época, né? Mas aí eu disse, quem é que fez a decoração aqui? Aí me disseram, foi aquela mulher, a Adelinda. Aí eu chamei a Adelinda e disse, tá bom, tu vai ser contratada, nós queremos se contratar, tu faz as flores do hotel. Tu vai ser a decoradora do hotel. Mas com uma condição. Tu não faz mais capelete. E até hoje, a Adelinda é o maior centro que faz decorações de Bento Gonçalves. É uma pessoa maravilhosa. Que legal. E a Adelinda abriu a Casa Verde também. Que legal. Tem vários exemplos assim. A questão também das ovelhas. O que é as ovelhas? É uma vocação de criar animais. E o seu Bigolim, lá de Pinto Bandeira, ele cria as ovelhas. E o seu Bigolim, eu consegui para ele 20 ovelhas. E ele queria emprestar do macho meu, que era um macho puro sangue de Roquefort. Disse, não, só se tu comprar. E o seu Bigolim, depois de um mês, a vocação dele era criar ovelhas. Ele queria. Disse, tá bom, eu aceito, mas eu só posso pagar em prestação. Tá bom, eu te vendo o macho. Ele me pagou parece que R$40 e nunca mais me pagou. Eu adoro o seu Bigolim, eu adoro ele. E ele fez. Então, nós emprestamos também 20 ovelhas prenhas para ele. Aí ele fez um sistema e botava milho no lugar, um sistema de estacas, só passava os filhotes para comer o milho. As minhas ovelhas ficavam do lado de cá, não ganhavam milho. Aí eu digo, mas aí é que entrou a mulher no pedaço. Nós temos, felizmente, sou muito agradecido aos homens e principalmente às mulheres. Eu fiz todo o desenvolvimento turístico baseado nas mulheres. Eu comecei com as mulheres e as mulheres começavam devagarinho. Quando a mulher atingia um ponto que precisava de ajuda do homem, nunca faltou ajuda do homem. Ela puxava o homem para o seu lado. Entendi. E fizemos a coisa do turismo acontecer. Tá certo. Então, nós temos 84 profissões já definidas e eles sabem, os nossos antepassados sabiam fazer,
mas não sabiam vender. Por isso que nós temos hoje tantos restaurantes, tantas vinícolas. Sabem fazer o vinho, mas não sabiam vender. Nossos antepassados convidavam os amigos para ir no porão para tomar uma taça de vinho e, ao mesmo tempo, vendia o vinho dele. E depois, com a escola de enologia, foi passando, a coisa que cresceu. Então, o turismo é uma coisa que faz bem para todo mundo. É verdade. Daqui para frente, se tem um apelo que eu gostaria de fazer para a população, que levem muito a sério o turismo, porque através do turismo nós podemos vender tudo que nós fazemos. Nós sabemos fazer. Tá certo. E pode ser de origem ou não. E o Brasil é um só, nós somos brasileiros. De origem italiana, sim, de origem polonesa, sim, de origem judaica também. Nós. Tá certo. Isso é o X da questão. Eu sempre digo para vocês que em todo episódio nós temos um assunto diferente com convidados especiais. No episódio de hoje foi, como eu disse, esse ícone do turismo, Tarcísio Vasco Miquelon, é isso, né? Eu não sei por que Vasco. E eu lhe agradeço muito, seu Tarcísio, Tá bom. por ter estado aqui, por ter transmitido conhecimento, experiência, vivência. Fomos muito além da hotelaria, né? Falamos de cultura, falamos de turismo, falamos da sociedade como um todo, de desenvolvimento, enfim, de projetos. E eu estou muito feliz. Passar a palavra para o senhor, então, se despedir aí, lhe agradecendo mais uma vez. Mas, especialmente, eu quero deixar meu abraço à população da nossa região. Hoje é 50% não são mais de origem italiana. Então, nós temos que fundir cada vez mais isso. E, graças a Deus, nós temos uma vantagem sobre a Europa em geral. Nós aprendemos uma tolerância. Essa tolerância não quer dizer que nós sejamos tolerantes com coisas erradas, mas a gente aprende a respeitar outras raças, porque tem costumes um pouco diferentes do que os costumes que nós fomos criados. Por quê? Porque amanhã um filho nosso, uma filha nossa, vai ser casado com um cara daquela raça. Então, nós desenvolvemos tudo isso. E convidar a todo mundo que nós estamos abertos. E a verdade é a seguinte: o turismo serve a todas as pessoas, não é verdade. Se alguém disser que eu faço só o meu interesse, está completamente errado. Eu sou testemunha disso. Então, tá. Legal, eu e o Escusseuzinho nos despedimos por aqui. Até o próximo Escusseucast.